Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Hoje, o Isaías Freitas não vai poder compartilhar a mensagem conosco, mas eu vou ver se ele consegue compartilhar no canal dele ainda essa semana. E ele compartilhando, né, no canal dele, eu vou pedir para todos vocês ir lá no canal dele e acompanhar a mensagem lá no canal dele, tá bom? Então, gratidão, Isaías, né, por sempre estar aqui compartilhando. Semana que vem nós esperamos você aqui. Amo as suas mensagens, né? Sinto muito o Espírito Santo com elas, tá bom? Gratidão. Vou ler aqui alguns comentários no canal, tá bom? Aqui tem o Emerson Vitor, né? Ele comenta aqui que ele é membro há mais de 40 anos, né? E ele confessa que nunca entendeu tanto as escrituras, agradecendo por acompanhar aqui no canal, né? E eu queria dizer para você, Emerson, que é mérito seu, de você estar buscando, de você estar acompanhando com a gente. Quando a gente busca, a gente recebe. Então você está recebendo conhecimento por causa do seu esforço. E claro, principalmente porque o Espírito Santo que nos revela a verdade. Tá bom? Então, gratidão, meu irmão. Forte abraço para você. Tem também aqui a mensagem do Pedro Aquino Mesa, né? O Pedro aqui, ele conta que um forte abraço para você também, Pedro, para sua família. Ele compartilha que ele está no canal aqui acompanhando com a gente desde 2018, né? Desde que quando eu compartilhava ali 3 minutos de mensagem, 4 minutos de mensagem. E ele, por estar acompanhando tanto tempo, ele falou que notou um crescimento, né? Não só no canal, mas um crescimento espiritual em mim também. E também nas outras pessoas. Eu consigo observar o crescimento espiritual de nós todos, porque estamos nos ajudando estudando as Escrituras. Então, gratidão pelo seu comentário, Pedro. Forte abraço para você. Também aqui a Quitéria Malaquias, ela compartilhou aqui várias funções, né, que o Espírito Santo tem e de confirmar, testificar a verdade de todas as coisas. E ela falou até amanhã. Parabéns, Quitérias, também pelo seu filho, né, que foi para a missão. Gratidão. Eu fiquei feliz também por saber, por vídeo, né, que você mandou no grupo mostrando ele indo para a missão, tudo. Nossa, muito bom, viu? Gratidão por compartilhar. E o Giselmo Costa dos Santos também há muito tempo ele sempre está acompanhando com a gente aqui e ele sempre faz um comentário. Então mesmo os que não fazem comentário, mas estão sempre aqui, gratidão a todos vocês, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje, é uma continuação da mensagem de ontem. Ontem nós estávamos falando sobre o Espírito Santo e a gente vai falar sobre o outro Consolador que é Jesus Cristo. Mas antes eu já vou ler na designação aqui, ó, para nós entendermos uma coisa. João 16, versículo 7, diz assim, né? Jesus. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Interessante que Jesus Cristo fala, eu vou, né? Ele está falando da morte dele, ele vai morrer, ele vai para o céu, vai para o Pai, mas ele fala, eu vou mandar o Espírito Santo. E ele fala, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Agora, você já parou para pensar por que o Espírito Santo não estaria com ele se o próprio Jesus estava, né? Estivesse com eles? Por quê? Jesus, ele estava consolando os apóstolos, ele estava consolando ali, né? Ele estava fazendo esse papel de consolador, né? Eu vou dar o seguinte exemplo, né? Aqui em casa tenho duas moças aqui em casa, né? Duas mulheres, tem a Vanessa e a Carol. Se a Carol vai lá e lava a louça, né? Não tem necessidade da Vanessa ir lá lavar a louça, porque a louça já está lavada. Então, se Jesus Cristo, pensa bem, se Jesus Cristo ele já estava fazendo um papel de consolador, consolando os apóstolos, que é o que nós estamos vendo desde o capítulo 13 aqui, ele anunciando a morte dele e consolando os apóstolos, falando que vai voltar, falando do Espírito Santo, falando que não vai deixar eles órfãos, né? Então ele estava consolando, então não tinha necessidade do Espírito Santo vir, porque ele já estava testificando a verdade, ensinando a verdade, tá bom? Funções do Espírito Santo. Então é por isso que Cristo fala que se eu não for, o Espírito Santo não vem, porque não tem necessidade. É a mesma coisa da louça que eu compartilhei. Se já está lavado, não tem necessidade de alguém lavar, né? Então Jesus Cristo estava purificando, né, aqueles por meio da palavra, aquelas pessoas que estavam ouvindo a ele. Então é interessante pensar um pouquinho sobre isso. Vamos aqui na designação. João capítulo 14, a partir do versículo 18 aqui. Jesus Cristo diz, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Bom, aqui o não deixar órfão, né,
seria não deixar sozinho, ou com medo, ou sofrendo, né? Jesus Cristo não deixaria os seus apóstolos nessa situação, não deixaria órfão. E aqui a gente facilmente poderia dizer, ele vai mandar o Espírito Santo, mas não, ele está falando que ele vai voltar. E aqui é após a morte dele e ressurreição, que ele viria novamente a eles ali, ele estaria com os apóstolos, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó, versículo 19. Ainda há pouco o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Né? Então ele fala, ó, o mundo não vai me ver mais, porque eu vou ter morrido e ressuscitado. Eu não vou me manifestar ao mundo agora, mas a vocês eu vou. Presta atenção nisso, né? O Senhor Jesus Cristo, a gente vai ler os relatos mais para frente, né? Na continuação do Evangelho, que Jesus Cristo aparece aos seus apóstolos várias e várias vezes e instrui eles, né? Os apóstolos ali. Então, ele se manifestou, não deixou eles órfãos, não deixou eles sozinhos, ele veio novamente ali, tá bom? E aqui, quando Jesus Cristo fala, porque eu vivo, vós vivereis, ou seja, porque ele vai quebrar as ligaduras da morte, vai ressuscitar, todos vão ressuscitar. Né? É lindo esse versículo aqui. Continuando no versículo 20 e 21. E naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu e o meu Pai me manifestarei a ele. Bom, aqui é importante eu dizer sobre o outro Consolador, tá bom? O segundo Consolador. Tem o Consolador, que é o Espírito Santo, que Jesus iria enviar, tá bom? Mas aqui ele está falando de um outro Consolador, que é ele mesmo. Né? Jesus é o segundo Consolador. E por isso que ele fala que ele vai voltar, tá bom? E se manifestar ali. Ou seja, ele apareceria aos apóstolos, tá bom? Então é isso que significa aqui. Tem uma referência disso, um estudo lá em Doutrina e Convênio 93.1. Eu vou ler daqui a pouco. Vamos lá, versículo 22, né? Judas, não o Iscariote, faz uma pergunta aqui para Jesus Cristo, né? E disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, onde vens e aonde há de se manifestar a nós e não ao mundo? Essa pergunta de Judas aqui tem mais a ver com a segunda vinda de Cristo, porque de acordo com o profetizado nas Escrituras, quando Cristo vier, ele iria reinar sobre toda a terra, todo mundo veria, todo joelho dobraria, né, aos seus pés ali. Então, a pergunta de Judas é essa, né? Mas como assim, né? Você vai se manifestar a nós, mas não ao mundo, né? A profecia que nós conhecemos é que você vai se manifestar a todos, né? Todo o joelho se dobrará. Então, eu acredito que Judas estava pensando um pouquinho sobre isso, sobre o domínio que Cristo teria, isso já na segunda vinda de Cristo, né? No milênio, né? E é isso que significa a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Mas quando ele fala que vai voltar e vai se manifestar aos apóstolos, mas não ao mundo, aí Judas ele fica um pouco confuso, né? Não o Iscariotes, né? O Iscariote ele não estava aqui, quem estava aqui era o outro Judas aqui, conforme mencionado aqui. Então ele fala, né, que ele não vai se manifestar ao mundo. E o segundo Consolador, que é Jesus Cristo, tá bom? Ele não se manifesta realmente ao mundo, mas se a pessoa guarda os mandamentos, faz as coisas, ele vai se manifestar a essa pessoa. É o que a gente vai estar lendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Ele está falando aqui sobre uma vinda particular antes do retorno dele ao mundo, tá bom? Ele diz aqui, ó, no versículo 23, Jesus respondeu, ou seja, respondeu a pergunta de Judas aqui, não o Iscariote, né? E disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amaremos, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, muitas e muitas pessoas, né, demais religiões, interpretam esse versículo aqui, dizendo, se nós guardamos o mandamento, Deus o Pai, Jesus Cristo, vai fazer morada em nosso coração. Figurativamente falando, pode ser figurativa falando, mas aqui Jesus Cristo está falando da presença pessoal dele, tá bom? Então, se nós estamos falando de algo literal, é impossível Jesus Cristo e Deus habitar dentro de nós, no nosso coração, porque ele tem um corpo. Jesus Cristo ressuscitou. Como uma pessoa de corpo ressuscitado vai entrar dentro do coração, né? Então, se a pessoa fala de maneira figurativa, sim, mas aqui Jesus Cristo está falando de algo literal. Ele vai voltar e se manifestar a essas pessoas como ele fez aos apóstolos, tá bom?
Então vamos ver aqui, ó, a, a explicação aqui, né? Ó, quando alguém obtiver o segundo Consolador, que é Jesus Cristo, né? Ele aparecerá de tempos em tempos e revelará o Pai, instruirá face a face. Em Doutrina e Convênio 130, versículo 3, explica esse versículo aqui, né? Que é João 14, versículo 23, que é o que nós acabamos de ler aqui, né? Que se manifestará nele e fará morada. Esse faremos nele morada também, no grego daria para traduzir habitaremos com ele, tá bom? Então Jesus Cristo está falando que ele vai vir habitar com essa pessoa, vai estar face a face, instruir essa pessoa. É isso que significa receber o Consolador. Então é possível, não somente para os apóstolos, mas é possível para todas as pessoas que fazem isso que Jesus Cristo promete aqui, receber ele antes da segunda vinda, receber instrução do próprio Salvador Jesus Cristo. Lindo isso, né? Então vamos lá para a explicação aqui em Doutrina e Convênio 130, versículo 3. Diz assim, ó. E já começa explicando a escritura, né? Doutrina e Convênio 130, versículo 3. É uma explicação de João 14, 23. A aparição do Pai e do Filho neste versículo é uma aparição pessoal. A ideia de que o Pai e o Filho habitam no coração do homem é uma velha concepção sectária e falsa, né? Então aqui já está explicando que essa coisa de Deus e Jesus Cristo habitar dentro do nosso coração é algo falso no sentido literal, né? Porque ele tem um corpo, como é que ele vai habitar dentro de nós? Mas figurativamente não é errado ensinar, né? Dizer, eu tenho Deus no meu coração. Sim, figurativamente, mas não o Jesus Cristo, ele tem um corpo, né? Então, por favor, né? Então, não vamos interpretar errado aqui. Então, o que a revelação aqui diz da aparição pessoal, que é o que significa esse versículo aqui. Aqui, em Doutrina e Convênio, seção 93, versículo 1, que foi o que eu falei que eu iria ler, fala sobre como é possível Jesus Cristo se manifestar a essa pessoa receber o segundo Consolador, né? Isso pode acontecer com todos os que fazem essas coisas aqui, que Jesus Cristo vai mencionar aqui em Doutrina e Convênio 93:1, né? Eu tive um companheiro na missão que ele tinha essa meta, né, de poder receber o segundo Consolador antes da segunda vinda de Cristo, tá bom? Ele tinha essa meta, não sei se ele alcançou, mas ele tinha essa meta e ele buscava se esforçar para alcançar isso, né? Conheço uma pessoa também que já mandou mensagem no canal, falando que também tem essa meta, né, de poder conhecer o Salvador antes da segunda vinda. É possível, é possível. Aqui em Doutrina e Convênio 93:1 diz assim, ó. Em verdade, assim diz o Senhor, acontecerá que toda alma que abandonar os seus pecados e vier a mim, e invocar o meu nome, e obedecer a minha voz, e guardar os meus mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. Essa é a promessa aqui. Vamos ler aqui, voltar aqui em João, capítulo 14, versículo 26, né? Aqui esse versículo 90, seção 93, versículo 1, é muita coisa, né? É muito esforço, é muita coisa. Mas se nós alcançamos esse nível, a gente pode sim receber a presença de Deus aqui, né? Eu vou até repetir aqui, ó. Em verdade, assim diz o Senhor, acontecerá que toda alma que abandonar os seus pecados, abandonar os pecados, só abandonar não, e vier a mim, só abandonar e vier a ele não, e invocar o meu nome e obedecer a minha voz e guardar os meus mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. Aqui tem muita coisa para se estudar nesse versículo aqui. Então quem busca e tem essa meta tem que ler esse versículo aqui, buscar cada coisa aqui nesse versículo para obter, né, o segundo Consolador, Jesus Cristo. Bom, na verdade todos nós vamos receber na ocasião da segunda vinda de Cristo. Mesmo que eu não veja, né, que eu não me qualifique o suficiente para ver Jesus Cristo nessa vida aqui, eu acredito que na segunda vinda de Jesus Cristo eu poderei viver no milênio e assim também herdar um reino celestial. E aí então eu vou habitar com ele para sempre, né? Vamos lá. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu escolhi esse versículo aqui
Porque a gente está falando muito de Cristo enviar o Espírito Santo, né? Aqui ele está falando no sentido de estar com a pessoa. O Espírito Santo sempre esteve, até no Velho Testamento, tá bom? A gente vê lá com Sansão, né? Sansão, a força de Sansão não era por causa do cabelo ou por causa que ele tinha o porte forte, né? A gente lê nas escrituras que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. E isso é o Espírito Santo que deu força a ele, né? Então o Espírito Santo já existia no Velho Testamento, sempre esteve aqui. O que Jesus Cristo está falando de a pessoa ter o Espírito Santo consigo é por meio do convênio do batismo nas águas e depois o recebimento do Espírito Santo, tá bom? Por imposição de mão, como os apóstolos ensinaram, tá bom? Então temos lá o caso de Davi também, que foi ungido, ficou cheio do Espírito do Senhor, matou um leão, matou um urso. Como que ele matou, né, o gigante Golias, né? Ele estava cheio do Espírito Santo, né? Cheio. Então tem isso também. O Saul, quando desobedeceu ao Senhor, ele ficou sem a companhia do Espírito Santo. E aí então veio o espírito mal, que não era da presença do Senhor, e ficou perturbando Saul ali, tá bom? Vamos lá. Último versículo que eu vou ler aqui, né? Já tá grande a mensagem de novo. Versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Novamente ao comando aqui os apóstolos, né? E essa parte que ele fala, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. Qual é a diferença da paz que o mundo dá e da paz que o Senhor dá? Vou deixar uma lição de casa aqui para vocês, né? Assista o canal Meu Propósito. A designação, tudo que eu li aqui, né? A maioria das coisas que eu li, que está na designação dessa mensagem aqui, o Adriano, do canal Meu Propósito, ele compartilhou no canal dele, né? Pela conferência comentada. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês clicam nesse link e assistam, tá bom? A conferência comentada, que vai falar sobre essa paz aqui. Como obter essa paz, né? Será que essa paz só pode vir quando Jesus Cristo vier? Né? O Adriano, ele responde aqui. Vou deixar o canal dele aqui. Vocês podem ver pelo canal dele. Vou deixar no topo dos comentários também. Aí quem já assistiu a mensagem aqui, clica no topo dos comentários aí, vai estar o meu comentário com o link do canal dele, tá bom? Bom, é isso, vou finalizar aqui, versículo 31. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, como o Pai me mandou, assim faço. Levantai-vos e vamos daqui. Aqui, né, Jesus Cristo está falando, né, que para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e como o Pai me mandou, assim eu faço. Ou seja, ele está sendo obediente ao Pai. Ele está indo agora para o jardim do Getsêmani pagar pelos nossos pecados. Ele está demonstrando o amor que ele tem ao Pai na obediência, em algo que seria muito difícil para ele, né? Então veja qual que é a atitude dele. Levantamos, né, e façamos. Esse é um convite para nós também. Mesmo que seja algo difícil que nós temos que fazer, que prevaleça a vontade do Senhor, que nós levantemos e façamos. Seja um chamado na igreja que é difícil, seja a reunião familiar que pode ser difícil estar fazendo no lar, seja o que for, levantemos e façamos, né? Se é isso que Deus tocou no seu coração, faz, tá bom? Então é isso que Jesus Cristo está ensinando aqui. Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.